Vamos falar de abordagem comportamental daqui para frente. Eu tenho o prazer de receber no estúdio a professora do Centro Universitário SESMAC, Júnia Porto, para poder falar sobre essa importância, já que a abordagem comportamental na nutrição é uma metodologia que foca a entender também e modificar os comportamentos alimentares dos indivíduos para promover uma alimentação saudável e sustentável. Professora, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Vamos falar da importância mesmo de levar para a sociedade essa informação sobre os cuidados também com aquilo que nós buscamos nos alimentar de forma saudável e de forma sustentável. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar sobre isso, até porque a ciência tem mostrado cada dia mais de que não adianta falar para as pessoas o que elas devem fazer. Durante toda a formação do nutricionista, o nutricionista ele é formado para ser consertador de pessoas, né? A gente estuda os aspectos biológicos do paciente, enfim, exames clínicos, histórico clínico, histórico familiar, e diante daquilo nós temos estimativas ali para calcular dietas e a gente calcula um plano alimentar para o paciente e assim sempre foi, classicamente, a gente entrega um plano alimentar. A abordagem comportamental, ela amplia isso, ela vê o indivíduo de uma maneira mais integral. E a gente estuda como a gente pode ser um facilitador de processo de mudança de comportamento desses indivíduos, porque não basta dizer para ele o que ele tem que mudar. Agora, um grande desafio, professor, é orientar também aos universitários e também à própria população para poder desconstruir um pouco a ideia de que o apoio nutricional acaba sendo caro e um privilégio para poucos brasileiros. Como tentar desconstruir essa ideia que uma maioria pensa de que produto saudável, por exemplo, é aquele produto mais caro? Sem buscar alternativas sustentáveis, por exemplo. Verdade. Esse também é um dos tópicos que a gente trabalha dentro da abordagem comportamental, que é essa questão da gente olhar para a nossa cultura alimentar. Então, ao longo das últimas décadas, especialmente no Brasil, acho que no mundo inteiro, né, nesse fenômeno de globalização, mas a gente perdeu muito das nossas características alimentares e culturais e criou-se esse... Acho que é um paradigma de acreditar que aquilo que tem um rótulo bonito, né, aquilo que... A gente acabou de falar sobre isso agora. Aquilo que é mais atrativo, aquilo que é feito pela indústria é mais apelativo, quando, na verdade, hoje, e eu posso falar isso assim com muita propriedade, quanto mais eu estudo nutrição, quanto mais eu estudo a ciência da nutrição, mais eu vejo a importância de voltar para a base, para os nossos hábitos culturais básicos, feijão, arroz. Aqui no Nordeste a gente tem os tubérculos, a gente tem tanta coisa incrível. Então, a abordagem comportamental também olha para o indivíduo inserido no seu contexto histórico e cultural. É claro que aqui nós colocamos no Nordeste sempre esse parâmetro com os nossos pais. Porque meus pais no interior, as pessoas do interior comiam macaxeira, inhame, ou seja, produtos naturais, e o pessoal da capital se rendendo às tentações para sanduíche, maionese e outras coisas que acabam muitas vezes também sendo provocadas com participação da indústria. Isso acaba sendo também um ponto a ser trabalhado de uma maneira coletiva para a sociedade. Os veículos de comunicação têm papel fundamental também nesse sentido, professor? Com certeza. Com certeza, a nossa função enquanto educadores e da mídia também, tentar reforçar isso, até para melhorar o aspecto da nutrição da população como um todo. Só para citar um exemplo. Por favor. Farinha de trigo, se a gente olhar, se a gente imaginar que há 100 anos atrás, se conversarmos com nossos avós e quem tiver o privilégio de conviver com os bisavós, provavelmente eles não faziam um uso tão grande de farinha de trigo. A farinha de trigo nunca foi um hábito alimentar brasileiro. Então, de 100 anos para cá, que a farinha de trigo foi inserida na nossa cultura, e hoje, na verdade, a gente mal ouve falar da própria farinha de macaxeira. Olha aí. Hoje, faz muito mais... A gente tem um hábito muito maior de consumir produtos industrializados com rótulo. Então, a nossa função muito forte é trabalhar nessa base novamente. Então, é possível se alimentar muito bem com alimentos regionais, alimentos mais in natura. Isso é muito importante a gente trabalhar. Inclusive, no Brasil, nós temos um guia alimentar para a população brasileira, que é a referência no mundo inteiro. É considerado o melhor guia alimentar do mundo, elaborado pelo Ministério da Saúde desde 2014, e que ele trata disso, do básico, do nosso básico, feijão com arroz. E a gente precisa trabalhar isso, enquanto mídia, enquanto educadores. Agora, quando se fala, por exemplo, do surgimento de várias opções de produtos processados hoje, diante de uma sociedade que tem como prioridade a meta velocidade, bate um pouquinho também de preguiça, de falta de paciência em a pessoa preparar uma comida com mais qualidade, um produto mais nutritivo, por conta de todos esses atrativos. Está ali na prateleira, por exemplo, o extrato de tomate, ao invés de você fazer um extrato de tomate natural. Vai fazer uma comida à base de coco, tem ali um coco já triturado, processado pela indústria. Esse ponto da velocidade mesmo em preparação
do alimento tem sido um fator que tem contribuído em percentuais para o número de pessoas obesas no Brasil? Professor? Sem dúvida alguma. E, na verdade, esse é um dos pontos mais críticos da nossa realidade e da vivência, por exemplo, clínica do nutricionista. Então, na prática clínica, seja em populações, seja em consultório, acho que um dos gargalos principais é exatamente esse. Ninguém mais tem tempo ou condições ou não quer, numa sociedade que cada vez consome tudo pronto, ter essa prioridade de preparar um alimento, a tal da mesa posta. Hoje é um fenômeno, existe um movimento hoje de voltar para a mesa, de voltar a família para a mesa. É claro que ainda é incipiente, porque comprar algo pelo aplicativo ou comprar comidas prontas é muito mais atrativo e viável para todo mundo. Então, trabalhar isso também, de que saúde, alimentar-se bem é uma prioridade e que essa busca pelo rápido, pelo prático, vai custar a saúde do indivíduo. Então, é um equilíbrio, né? Nem 8, nem 80. A professora Júnia Porto está aqui conosco no estúdio, falando também das nossas responsabilidades com a própria saúde, com o nosso alimento, né? Com aquilo que nós ingerimos. E, naturalmente, vamos falar do projeto de extensão, né? Que conta com a gente, é o nome do projeto que você está coordenando, professora. Vamos falar um pouquinho como surgiu a ideia do projeto em si e quem pode participar, por exemplo, para contribuir com esse projeto. O projeto Conta com a Gente é um projeto de extensão do Centro Universitário SESMAC, que nasceu do curso de nutrição, no SESMAC, né, sou professora do curso de nutrição, e esse projeto, ele nasceu de uma campanha de prevenção de transtornos alimentares, que também é outro tabu, é algo que pouco se fala, né, num mundo onde a gente preocupa e fala-se muito em obesidade. Muitas vezes falar de transtorno alimentar é algo que parece que só acontece longe da gente, então o grupo nasceu disso. Prioritariamente, o grupo ele desenvolve ações com estudantes de nutrição do SESMAC, mas nós desenvolvemos ações extensionistas com o público em geral. Então, ao longo dos últimos anos, a gente tem feito campanhas e ações. Esse ano, por exemplo, a gente prevê uma campanha de conscientização sobre transtornos alimentares que acontece todo dia 2 de junho e é uma campanha internacional sobre fatores predisponentes, como prevenir, como ficar atento. Como a gente estava falando, por exemplo, mesa posta. Um dos fatores mais importantes de identificar um possível transtorno alimentar no ambiente familiar é aquela pessoa um adolescente ou alguém que já não come mais com a família, nunca. Enfim, o grupo trabalha esse tipo de coisa, especialmente voltado para a prevenção de transtornos alimentares. Serviços via streaming, quando se fala, por exemplo, da presença de vários atrativos também nas TVs smarts e aparelhos celulares. Vamos falar um pouquinho da contribuição que isso dá também nesse afastamento da ideia do mesa posta, que hoje já tem se criado esse movimento e fortalecido, inclusive, esse movimento em todo o mundo. Exato. Na verdade, esse fenômeno das telas, das mídias, isso tem nos afastado da nossa consciência alimentar. Inclusive, essa abordagem, ela trabalha especialmente você estar consciente para comer. Por isso, inclusive, dentro da abordagem tem um modelo que a gente chama de atenção plena, que no inglês vem do mindfulness, que é isso. Você ensina novamente o paciente a comer com atenção, aquilo que os nossos avós faziam. Senta na mesa, presta atenção, enfim. E isso, hoje, a neurociência tem mostrado como as telas têm contribuído para não só transtornos alimentares, mas obesidade, né? Comer sem atenção e comer mais do que necessário ou comer sem qualidade de maneira automática. Então, o nosso trabalho hoje é tentar conscientizar, ampliar essa consciência alimentar em todas as áreas, desde a compra até o sentar e comer. Isso impacta várias áreas, né, quando se fala nas condições de saúde, né? Tanto positiva, quando se surge projetos de extensão como esse, mas também de forma negativa com a reação da sociedade pelo comportamento atual. Índices de pessoas acima do peso aqui no Brasil, pessoas morrendo todos os dias e com números muito altos também de problemas cardíacos. Isso acaba impactando uma cadeia de situações que levam para a sociedade, né, toda essa atenção, a exigência dessa atenção, né, professora? Isso, e é importante lembrar que a nutrição é um dos principais pilares para a longevidade, para a vida com qualidade. Todo mundo sabe disso, mas a gente precisa reforçar isso. E tudo na vida tem um preço. Então, se você vai procurar comodidade, se você se rende facilmente às telas e a esse consumo sem consciência, uma hora vai chegar a conta para você pagar. Então, de fato, é algo que a gente precisa trabalhar individualmente, coletivamente e dentro das famílias. E a nossa função enquanto profissional de nutrição e da mídia também, muito importante
tomar essa consciência, porque essa conta vai ser paga pela sociedade e está sendo paga. E veja que não adianta falar para as pessoas o que é necessário fazer, não é tão simples assim, mas trabalhar realmente mentalidade em relação a isso. E a gente precisa resgatar o que os nossos avós, nossos pais, enfim, nos ensinaram. Cultura alimentar, que ao longo de gerações funcionou da mesma forma, mas de algumas décadas para cá nós tivemos uma ruptura total e estão aí os reflexos com problemas crônicos, dentre eles a obesidade. E em épocas de uma geração, para a gente finalizar, professora Júlia, já agradecendo inclusive a sua participação, professora Júnia Porto, mas deixando apenas um conselho para o nosso telespectador naquela câmera ali, em épocas que nós estamos vivendo aí, bomba de sódio, por exemplo, com macarrão instantâneo e bomba de açúcar com Nutella, para a nossa sociedade, qual o recado que você deixa para quem está nos acompanhando? Pois é, o principal recado é tentar, de fato, dedicar tempo, prioridade para uma alimentação de maior qualidade. E quando eu falo alimentação de maior qualidade, ela é acessível. Voltar para a nossa base alimentar, o nosso bom feijão com arroz, o que a gente tem acesso, né, aqui no Nordeste, os nossos tubérculos, frutas, enfim. Eu acho que essa é a principal mensagem para o público. Tornar a alimentação uma prioridade máxima, porque é ela que vai repercutir na nossa saúde a longo prazo. Professora, conte conosco, tá certo? Muito obrigado por sua presença aqui no estúdio e volte outras vezes para poder falar em caráter social e como prestação de serviço para a nossa sociedade, utilizar o nosso espaço, tá certo? Um abraço. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém.